bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. Estamos iniciando nessa data a audiência pública convocada pela vereadora Chiara Ranieri Paceta. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução 263/90, Regimento Interno, a fim de discutirmos sobre a assistência à saúde dos estudantes da Educação Especial de Bauru. Em pé todos. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência pública às 10h36. E lembramos que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, iremos encerrar até às 12h36. Sentados. Eu solicito à vereadora Thelma Gobi, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, que fará a Secretaria dos Trabalhos desta audiência pública, que faça os registros dos presentes. Senhora presidente, vereadores presentes, vereadora Chiara Ranieri, que presidirá a sessão, eu, vereadora Thelma Gobi, e representando a Secretaria Municipal de Educação, a secretária Isabel Miziara, que já adentrará o recinto, já se encontra nessa casa. Representando o secretário municipal de saúde, o Dr. José Eduardo Fogolin Passos, o médico Dr. Paulo Carlotto, que é diretor do departamento das unidades ambulatoriais. Representando o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, o senhor Carlos Eduardo de Oliveira, que é o presidente. Representante do Conselho Tutelar 1, o senhor Casimiro de Abreu, aqui presente, conselheiro. Conselho Tutelar 2, Graziela Galvão, que é a presidente, aqui presente. Também do Conselho Tutelar 2, a senhora Kelly Silvana Andrade Correia, vice-presidente. E do Conselho Estadual de Assuntos para Pessoas com Deficiência, a senhora Ana Queiroz Sá, aqui presente. Ariane, desculpa, tá? Então, Ariane Queiroz Sá, retifico. Foram convidados a Diretoria Regional de Saúde, a DRS, na pessoa do Dr. Paulo Eduardo, que não está presente, a Diretoria de Ensino Regional, na pessoa da sua dirigente regional, também que não está presente, também não mandaram representantes, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Unidade Bauru, a doutora Gisela Camilo Casotti Teixeira, presente, Ministério Público, Dr. Lucas Pimentel, que a gente sabe que tinha um compromisso prévio, vai tentar chegar. Representantes da Sorri, a senhora Patrícia Bueno, a supervisora aqui presente. Sorri também, Lilian Gomes Bernardi, coordenadora aqui presente. A PAI, representada por Luci Regina Alves de Paula, gerente de saúde aqui presente também. Também da PAI, Roberto Franceschetti, coordenador geral aqui presente. E Salete Regional Monteiro, diretora técnica também da PAI. Agradecemos a presença de todos e iniciaremos a nossa audiência pública. Vamos começar com um breve histórico, né, das discussões que temos feito acerca do tema. Um tema que ganhou especial atenção quando da visita do Carlos Eduardo aqui na Câmara, que fez uma fala falando da acessibilidade no município, e um dos temas foi a educação especial. E aí, daquela oportunidade, nós fizemos algumas reuniões, né, tratando principalmente da judicialização, né, da educação especial. Abordamos por diversas vezes a questão de que nós deveríamos ter alguma estrutura no município onde houvesse um diálogo maior entre a Secretaria Municipal de Educação e a Diretoria de Ensino, no sentido de que as vagas da educação especial pudessem ser ofertadas com um diálogo maior, né, pensando na localização e na logística dos pais das crianças, né, com relação à escola. Então, quanto
mais próxima à escola estivesse dessa logística dos pais, sendo da casa ou do trabalho, seria mais interessante, e não necessariamente pela preferência de ser uma escola municipal ou uma escola estadual, né? Tratamos da questão também do acolhimento, que muitas vezes é dado no primeiro contato dos pais com a escola, né? Então, o porquê de uma família preferir uma determinada escola à outra. Então, nós pudemos perceber que, em termos de qualidade de educação, não existe diferença entre a escola municipal e a escola estadual, mas, no acolhimento, no primeiro contato, a preferência se dá necessariamente pela forma com que uma escola ou outra recebe essa família. Falamos também da questão de que seria importante, né, e foi isso que fizemos, haver um diálogo com o Conselho Tutelar e com a Defensoria, né, porque, em uma das nossas reuniões, inclusive com o doutor Ubijarajara e o doutor Lucas, foi colocado que a demanda, a judicialização, ela é demandada justamente pelo Conselho e pela Defensoria. E nós paramos justamente neste momento, na reunião da Defensoria, que nós temos a ata da doutora Gisela, que está aqui presente, que nos recebeu muito bem, e que eu acho importante que nós façamos a leitura dessa última ata, né, porque é onde entra justamente a questão da assistência à saúde. Né? O convênio que é tão falado, que no município existe, que no Estado não existe. E a importância de que, se não há o convênio, a importância de que tenha assistência à saúde. Não é o convênio, né, que deva fazer diferença, mas que a assistência à saúde ela seja realmente colocada no centro da discussão. Né? Então, eu vou pedir para a vereadora Thelma Gobi, que é presidente da Comissão de Saúde dessa casa, para que faça a leitura dessa ata, para que a gente entre, então, no assunto da assistência à saúde das crianças da educação especial. Reunião do dia 19/4/2018, realizada na Defensoria Pública. Em abertura da reunião, houve a apresentação dos presentes e a respectiva atuação no âmbito educacional e social na cidade de Bauru, São Paulo. Após, colocou-se em pauta a temática principal centrada na superlotação das escolas municipais, ocasionada pela excessiva judicialização de demandas. De acordo com os profissionais da educação ouvidos na ocasião, o município de Bauru possui convênio com entidades como a Sorri, ONG que presta atendimento a pessoas com deficiência, transtornos, dislexia, dificuldades na fala, dentre outros. Entretanto, a partir do 6º ano, caso a criança/adolescente esteja em atendimento na entidade e seja transferida para uma escola estadual, caso não se trate de uma pessoa com deficiência, não mais fará jus ao atendimento pela ONG Sorri, devendo buscar atendimento no âmbito estadual da saúde. Entretanto, por não ser pessoa com deficiência, não logrará obter atendimento no CAPS, já que este não é um serviço especializado para pessoas sem deficiência. Visando obter atendimento, por exemplo, em caso de necessidade de consultas com fonoaudiólogas, terá que aguardar agendamento junto à unidade básica de saúde ou às universidades, o que invariavelmente levará tempo considerável até o efetivo suporte. Em razão desta situação, foi narrado que, visando a manutenção dos serviços, inúmeros responsáveis procuraram a Defensoria Pública na tentativa de manutenção das crianças, adolescentes em escolas municipais e, em muitos casos, se valem de comprovantes de residência de outras pessoas em uma tentativa desesperada de obter vaga em escolas municipais, supostamente próximas às suas residências. Tal situação tem gerado superlotação em escolas municipais. Um exemplo, o da Escola Municipal Lídia Alexandrina Nava Curinaer, o que vem dificultando o fornecimento de ensino de qualidade em tais unidades. Entretanto, o que parece não ter sido esclarecido a tais responsáveis é que, no caso de crianças/adolescentes
com deficiência, ainda que haja transferência para a rede estadual, não haverá desligamento no atendimento psicossocial, continuado este na rede SER. Aliás, de acordo com a Diretoria Estadual de Ensino, para pessoas com deficiência, o ensino será inclusive mais especializado, já que no âmbito estadual é fornecido um cuidador para cada aluno, enquanto no âmbito municipal há o fornecimento de um número menor de cuidadores. Assim, foi solicitada à Defensoria Pública a efetivação de esclarecimentos aos responsáveis acerca da continuidade do atendimento a crianças e adolescentes com deficiência, ainda que haja transferência para escolas estaduais. Lida, senhor presidente. É difícil fazer uma audiência pública onde a gente tem a ausência, né, de instituições que necessariamente deveriam estar aqui para a gente fazer a discussão. Então, o fato de nós não termos a Diretoria Regional de Saúde, o fato de nós não termos a Diretoria de Ensino, prejudica muito a discussão que nós nos propusemos a fazer aqui nessa manhã, né? Dificulta muito. Essa audiência pública foi marcada com bastante antecedência, foi enviado convite, ontem nós fizemos contato para confirmar a presença, né? E, ainda assim, agora de manhã, a gente escuta que não chegou convite. Então, é complicado, né? Entregue em mãos, e-mail enviado no e-mail correto. Então, é muito difícil, né? E a gente lamenta muito, né, que a audiência fique prejudicada nesse sentido. Mas, eu acho que, assim, das reuniões que nós tivemos, muita coisa foi, na verdade, sendo conquistada, né? E, nesse sentido, eu gostaria, na verdade, aproveitar a presença do Conselho Tutelar, que foi, assim, a entidade, vamos dizer assim, que participou menos das nossas reuniões, né? E nós paramos justamente nesse momento, que nós precisamos dessa aproximação com o Conselho Tutelar. E aí eu queria, na verdade, abrir a palavra para o Conselho Tutelar, porque a demanda, ela chega em vocês e depois ela vem para todas as outras instituições. Então, eu deixaria para vocês, abrir, então, a palavra para vocês, para que vocês colocassem aquilo que chega para vocês, né, com relação à educação especial, né, e aquilo que vocês demandam, na verdade, para a questão, então, da judicialização. Se possível. Bom dia. A demanda em relação a específico a especial? Isso. Né? Especial, quando nós recebemos bastante relatório da Sorri, que já lida com a especial, né? Tive conversando com a Carla uns 20 ou 30 dias atrás, né? Sobre os atendimentos, sobre o convênio. A Carla está ali, eu estava procurando você. Sobre o convênio. Sobre o convênio com a saúde também, que as escolas têm, que a secretaria, que o município tem. A demanda no conselho, quando nós atendemos, normalmente é falta de vaga em escola. A parte especial é muito pouco, porque já tem o atendimento. O que nós atendemos é realmente o ponto crítico da questão, que sai do município, vai para a escola do Estado e perde o convênio, não é? Então, esse basicamente é o ponto crítico, que é quando sai do município, que o município tem convênio e vai para o Estado, a criança ou adolescente perde o convênio. Então, nós temos 7 escolas municipais até o 9º ano, é isso? É 7? 5. Então, a maioria das escolas que atende até o 9º ano são estaduais, não é? Então, na outra reunião também não tinha gente do Estado, hoje não tem também. Já é uma resposta, para mim já é uma resposta, já está
clara a resposta. Então, o ponto crítico é esse para a gente. O que nós fazemos? Nós enviamos para a Defensoria, para que a Defensoria entre com uma ação, ou encaminhamos de repente para a UBS, para a UBS começar tudo novamente. As vagas dentro do sistema de saúde são muito poucas, né? O que a gente ouve falar é que cada UBS tem direito a uma vaga no mês, outra vaga no outro mês, né? Aí quem é da saúde vai poder falar melhor, né? Mas o que é importante ficar claro, que quando sai do município, a criança fica desamparada, o adolescente fica desamparado. Um adolescente ou uma criança que tem hiperatividade, ele saiu do município, ele não vai ter um amparo. Você encaminha para um CAPES, o CAPES não vai lidar com hiperatividade, ou vai lidar um tempo e vai, não é? Então, aí, o doutor Carlotto vai poder explicar melhor como eles atendem, não é? Então, a gente percebe o quê? Que enquanto a criança ou adolescente está no município, ele está amparado, seja pela Sorri, seja pela APAI. Quando ele saiu do municipal, ele vai para o Estado, ele fica desamparado. Então, nós temos 2 convênios, um com a saúde, um outro convênio com a... Posso continuar? Não sei. Pode, por favor. Nós temos 2 convênios, um com a saúde e com a educação. Os convênios da educação, aí as meninas da educação estão aí, podem até falar melhor, mas basicamente tem várias situações envolvendo ali uma dificuldade no aprendizado, né? Quando ele sai do município e vai para o Estado, ele às vezes vai ter uma sala de recurso lá, que vai ter, né? Então, o conselho, quando ele recebe as demandas mais de falta de vaga em EMEI, né? Ou creche, e quando chega alguma coisa a nível de especial, nós encaminhamos ali para a Defensoria, ou lidamos com uma situação de encaminhar para a rede pública mesmo. Só que aí nós sabemos que a rede pública tem muito poucas vagas, né? Então, você consegue ali, às vezes, uma PAI num mês, consegue numa outra região para uma outra criança no outro mês. Então, basicamente, é isso. Aí, depois, se tiver alguma pergunta... Obrigada, Casimiro. Isabel. Tá, então, né? A Isabel vem de outra reunião. Os desafios, né, Isabel? Bom dia a todos. Bom dia, vereadora Thelma, vereadora Chiara, Bob, nosso assessor jurídico. Bom dia a quem está aqui presente nesta reunião que é importante. Importante por quê? Falar em educação é sempre importante, é sempre necessário. Quando nós entramos no escopo de falar em educação para alunos que têm alguma deficiência, seja ela cognitiva ou física, nós temos que apurar o nosso olhar, esmerar a nossa prática no sentido de que são crianças, jovens que precisam, ou adultos, que precisam de um atendimento diferenciado, porque o ritmo de vida delas é muito diferente do nosso. Em relação ao que nós oferecemos no município, nós temos a figura do cuidador, do professor de educação especial, do professor itinerante, que utiliza a sala de recurso, e nós temos observado uma super procura nas nossas escolas de alunos com algum tipo de deficiência, porque existe um mito de que na escola municipal o atendimento é melhor e mais adequado do que o ofertado pela rede estadual de ensino. Há a criação desse mito em função daquilo que já foi dito, de que quando ele sai da escola municipal, na escola estadual, ele perde o atendimento da Sorri e da PAI, e isso já foi esclarecido que não é verdadeiro, porque se o aluno já tem o laudo de deficiência,
e já tem o acompanhamento, ele permanecerá com este acompanhamento. Então, a necessidade de quebra desse paradigma, em função de nós darmos melhor atendimento a esses alunos em escolas que têm um número adequado de alunos. Porque salas superlotadas, os alunos são atendidos. Entretanto, nós começamos a nos incomodar e a nos preocupar com a qualidade de atendimento que eu estou dando a esta criança. Eu não posso admitir que a escola seja vista como um depósito desse aluno. A escola tem que oferecer a este aluno atendimento de qualidade. E o atendimento de qualidade pressupõe o tempo deste professor, deste cuidador, em se preparar para poder atuar com atividades diferenciadas e necessárias a esse aluno de forma adequada. Em escolas ou em salas de aula em que o número de alunos supera o limite desejado, é passível de entendimento que o atendimento não será o mesmo que se eu tivesse o número previsto para aquela turma. Então, nós temos salas de aula que tem 3 alunos cadeirantes no mesmo espaço físico que não foi projetado para ter esses alunos lá dentro. Estão lá? Estão. Tem o cuidador junto? Tem. Então, nós ficamos pensando como é que ficou a mobilidade espacial deste local, em função dessa superlotação, como é que ficou a atividade deste professor, que tem que ser diferenciada para esse aluno, o plano de aula dele tem que ser diferente, ele não pode achar que ele vai fazer a mesma coisa com um aluno que tem uma deficiência cognitiva, com um aluno que não sofre dessa dificuldade. É um problema que nós temos, o professor da sala de recurso nem sempre consegue dar o atendimento que é necessário, o cuidado que esse aluno requer. Então, são situações que nós precisamos, em parceria, Estado, município, e o município, quando eu digo em termos da educação, em termos da Secretaria da Saúde, Conselho Tutelar, caminharmos no mesmo rumo, no mesmo sentido, a bem da população, não é a bem de mais ninguém que está aqui dentro, é desta população que necessita desse cuidado diferente, porque eles são diferentes de nós. Então, é da maneira mais plausível e acessível, quanto capaz e necessário, de tratar diferente, unificando esse que é diferente ao que é o comum, digamos assim. Então, ele é incluso não no sentido de ser colocado dentro da escola, mas ele tem que ser incluso no sentido do atendimento que eu dou a esta pessoa, que precisa ser diferente. Não pode ser o mesmo que eu dou para o aluno que não tem essa necessidade, essa deficiência. Ok? Obrigada, Isabel. Pode, claro. A doutora Gisela vai falar. Só pegar aqui. Oi. Bom dia a todos e todas. Eu sou defensora pública, meu nome é Gisela, eu estou em Bauru há cerca de 3 meses. Já me apresentaram a realidade aqui da situação, já tivemos uma reunião na defensoria. E o seguinte, eu gostaria de esclarecer que, inicialmente, a estratégia da Defensoria Pública era judicializar esses casos para pleitear que os alunos fossem matriculados ou mantidos em escolas municipais, principalmente no NER, que é a maior parte das demandas. Só que, há cerca de 2 meses, o juiz passou a indeferir o pedido por falta de condições físicas de adequar esses alunos em sala de aula. Então, depois da última reunião, qual foi a estratégia traçada? Eu conversei com o promotor, Dr. Lucas, e obtive a cópia de um inquérito civil que apura essa falta de acesso à saúde dos alunos que estão na rede estadual de ensino. O inquérito já está em tramitação desde 2016 e até o presente momento não tivemos uma solução. Então, o que eu fiz? Já tive um caso em que eu entrei em contato com a mãe, ela pediu a vaga na rede municipal, nós perdemos, já teve sentença, e eu colhi todas as informações constantes do inquérito, pedi para ela trazer documentação do estado de saúde da filha. A filha tem problemas cognitivos, certo? Ela não é pessoa com deficiência. Nós judicializamos e pedimos para que o Estado fornecesse
fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, esses profissionais especializados em pessoas que não têm deficiência. E o magistrado forneceu em sede liminar. E nós ainda estamos aguardando a prestação do serviço, porque ele fixou um prazo de 30 dias. E, assim, eu gostaria que os representantes do âmbito estadual estivessem presentes para demonstrar que, caso não seja firmado o convênio ou não seja fornecido com adequação o serviço, nós vamos judicializar cada caso individual e, caso eles não forneçam, o que será feito? O bloqueio de verbas estaduais para a contratação particular de profissionais. Eu acredito que isso não é de interesse do Estado, certo? Porque será um número muito grande de pessoas que têm essa necessidade. Então, eu queria já pleitear aos presentes que já informem aos pais e responsáveis para que compareçam à defensoria munidos dos documentos demonstrando a necessidade do profissional especializado, tá? E a negativa de atendimento junto à Sorri, porque, como nós sabemos, só o atendimento das pessoas com deficiência e aquelas junto ao convênio existente no âmbito municipal da educação. Tá? Então, se as pessoas puderem ser encaminhadas já com toda a documentação, eu vou judicializar individualmente. Mas eu acredito que o Dr. Lucas vai fazer a ação civil pública com base em todas as informações colhidas do inquérito civil, que desde 2006 já constatou que o Estado continua inerte na solução desse problema. Tá? Então, por enquanto, é isso. Obrigada, doutora Gela. Eu vou abrir a palavra a todos que queiram se manifestar. Tá? Então, o microfone está aberto, o Felipe pode ajudar, levando sem fio também, mas pode usar tanto esse aqui da lateral ou parte, sem... né, e se identificar, por gentileza. Bom, eu sou o Dr. Carlotto, sou diretor das unidades ambulatoriais da Secretaria Municipal de Saúde, estou representando o Dr. José Eduardo Fogolin, secretário de Saúde, que está numa reunião do Conselho Estadual de Secretários de Saúde. Eu não quero aparecer. Não, mas tem que aparecer, Carlotto, não tem jeito. Bom, aqui tá bom? Na verdade, é o seguinte, eu só queria um breve relato do que a saúde tem feito nesse sentido. Em primeiro lugar, cumprimento a mesa e já vou aproveitando dizer que a doutora Thelma tem muita experiência com relação a isso e saber que a saúde, ela deveria, eu penso que ela deveria ser dirigida por economistas, porque a economia é a ciência que procura adequar recursos extremamente escassos com demandas infinitas. E, na verdade, é essa a nossa grande dificuldade. Mas, de qualquer forma, assim, com relação àquelas... nós temos um convênio com a Rede Ser, então, para nós tentarmos otimizar o atendimento a essas crianças que têm deficiência, aquelas pessoas, mesmo adultos, que vão até 18 anos, nós procuramos qualificar a nossa demanda. Então, assim, desde o ano passado, nós viemos trabalhando bastante no sentido de que e aliás, as listas de espera são de fato passíveis de um estudo, porque elas não são reais. Então, assim, a nossa experiência foi que, no final do ano passado, nós tínhamos uma demanda, que eu vou citar aqui, que ela é muito dinâmica, mas na época era mais ou menos de 330 crianças aguardando vaga na Rede Ser, por exemplo, né, e que nós fizemos a qualificação e vimos que muitas dessas crianças já tinham sido atendidas e que algumas delas, inclusive, muito bem atendidas, tinham resolvido, e muitas delas não tinham interesse mais em serem reabilitadas, através do contato com a família.
E também uma outra coisa que a gente fez, assim, por exemplo, que o nosso convênio é um pouquinho diferente da educação, ele é mais qualificado e a gente encaminha para a Rede Ser realmente aquelas crianças que têm necessidade de um atendimento multiprofissional. E nós reparamos que naquela demanda existiam situações que não necessitariam necessariamente desse tipo de atendimento. Então, por exemplo, tinham crianças que tinham deficiência de linguagem e estavam nessa lista de espera aí, nessa demanda. E isso é uma boa notícia, que o governo municipal, né, o secretário municipal, nós tivemos um convênio, né, na verdade foi uma colaboração da FOB-USP, e qualificamos todas as crianças que estavam nessa demanda, que eu não terminei de falar, mas assim, daquelas 333 crianças que estavam aguardando, ficaram mais ou menos 170 e poucas. Isso qualificando a demanda. E dentre essas 175, tinha algumas que tinham esse tipo de deficiência, uma deficiência de linguagem. Então, com esse convênio, ou com essa colaboração com a fonoaudiologia da FOB, nós incluímos num tratamento que é feito com estagiários da fonoaudiologia, 26 crianças. Interessante que dessas 26 crianças, não tenho bem os números, mas assim, foram agendadas e não compareceram. Então, nós temos esse problema também. Então, assim, não é bem usado pelos munícipes os recursos que têm, já são escassos. Mas, de qualquer forma, assim, aquela demanda vem decrescendo. De fato, o Casimiro falou isso mesmo. Nós não temos assim, as vagas, para você ter uma ideia, mais ou menos entre a PA e Sorri, nós temos 17 vagas mensais. Então, é pouco, né? Mas, assim, aquele número que nós tínhamos vem decrescendo. Hoje, mandei tirar um relatório, nós estamos em 185 agora. Então, estamos trabalhando, não estamos parados. Ok? Obrigado. Obrigada, doutor. É um bom exemplo, né? Assim, o Estado podia copiar como é que funcionou, não é verdade? Já tem um exemplo, né? Olha, a demanda é assim, qualifica, faz dessa forma, né? Faz convênio, bate na porta da universidade, né? Acho que é um caminho, né? A gente vai mandar depois o vídeo da audiência da DRS, quem sabe, né? A gente consegue evoluir um pouquinho nessa área. Carlos Eduardo, quer falar? Fica à vontade. Bom dia a todos, meu nome é Carlos Eduardo, eu sou coordenador geral do COMUD, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu lamento muito uma audiência de tão importância como essa hoje e não ter os responsáveis pelas pessoas com deficiência. Eu acho que todos os pais que estão tentando pleitear vaga em escola, eles deveriam estar aqui para falar, porque nada como quem sente na pele para falar. Eu gostaria de deixar claro aqui que ficou muito nítido naquela reunião que tivemos com o doutor Ubirajara, a falta de comunicação entre as partes, entre Estado e município. Porque, segundo o Estado, não falta vaga. Não falta vaga no Estado, e o Estado, em tese, ele tem muito mais estrutura para atender essas pessoas com deficiência do que o município. Mas é muito fictício isso, porque o acolhimento no Estado ele é precário. Então, os pais não se sentem confiantes em sair da rede municipal para ir para o Estado. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar aqui, que a acessibilidade e a inclusão da pessoa com deficiência na escola, seja no município ou no Estado, começa lá na calçada. Começa lá no desembarque do transporte
começa ali. Porque a gente tem muito problema, inclusive eu tenho recebido muitas denúncias no sentido de pedido de socorro mesmo, que alguns gestores do poder público, eles não têm o comprometimento e a boa vontade de tentar minimizar a falta de acessibilidade para essas pessoas. Tanto é que as calçadas já não dá condição da pessoa com deficiência chegar até a escola. No desembarque mesmo não consegue, por causa de árvore, por N motivos. Uma simples sinalização, a placa está dizendo lá, por exemplo, que não pode estacionar veículo das 7h45 às 8h30 da manhã. A escola começa às 7h. O Brambila encosta lá às 10h para 7h, 5h para 7h. Tem veículo parado. A placa permite que o veículo seja parado, porque você não pode ficar estacionado a partir das 7h45. Foi enviado vários ofícios para a Endurb, que é responsável, e até agora nada. Então, é falta de comprometimento. Então, isso daí começa, a acessibilidade, ela começa lá fora. A inclusão começa lá fora. Então, eu gostaria de deixar claro aqui que falta muito comprometimento de todos, porque o problema da pessoa com deficiência não é a cadeira de rodas, o que falta para a pessoa com deficiência é a acessibilidade plena para colocar ela em igualdade com as demais. É isso, tá bom? Obrigado. Obrigada a você. Sorri? Quer falar? Não se sinta pressionado. Se quiser, fique à vontade, viu? Aqui não é assim, você aí que é voluntária, pode ficar tranquila. Posso usar isso? Bom dia a todos e a todas, né? Bom, o que nós já estamos conversando há algum tempo, né, com relação à nossa dificuldade, né? A Sorri, com certeza, sempre procura fazer o melhor, né, para o seu usuário. Como já foi falado, né, até lido em ata, só não sendo repetitiva, quando o caso, a criança deixa de pertencer à escola municipal e passa para a escola estadual, quando ela tem algum tipo de deficiência, ela continua sendo atendida pela Sorri por outro convênio, que seria, no caso, pelo SER, né? Então, não há esse desligamento. A nossa preocupação é justamente essa, né, que é o motivo dessa reunião, que, infelizmente, hoje, não tem para onde encaminharmos as crianças com necessidades educacionais especiais, que são os casos das crianças com dislexia, TDAH, todos os transtornos de aprendizagem, descalculia em si, né? Então, a nossa preocupação é essa, porque não tem, por mais que a FOB absorva algumas crianças, nós sabemos que se trata de estagiários que permanecem 2 períodos, né, 2 meses, no caso, sem atendimento. Então, assim, as crianças, a gente sabe que precisa de uma continuidade, de um trabalho mais efetivo, né, principalmente no caso dessas crianças com necessidades educacionais especiais. E, infelizmente, essas crianças, elas não têm uma legislação que ampare elas, né? Então, por isso que é a nossa preocupação, né? Então, elas precisam também ser atendidas, dar continuidade ao tratamento que era realizado anteriormente, seja pela Sorri ou pela PAI, no caso. Então, assim, elas não têm atendimento de fono, elas não têm atendimento de psicologia, não têm atendimento de terapia ocupacional, por mais que a gente encaminhe para faculdade, a demanda é muito grande, né? Então, eles acabam não tendo esse atendimento especializado. Então, a nossa preocupação, e acredito que seja geral, né? E também, principalmente, da família, quando busca a defensoria, busca o conselho tutelar, busca outras, né? No desespero, a gente, como mãe, né? A gente também, talvez, faria a mesma coisa, porque o filho tinha o atendimento, perdeu e ele precisa ainda. Então, é só com relação a isso. Mas, com relação ao que já acontece na Sorri, com relação aos atendimentos, então, é aquilo que a gente já vem conversando. Então, as crianças com deficiência e com necessidade educacional especial,
vinculado ao Convênio Municipal da Educação, são atendidas normalmente, e via SER as crianças com deficiência, que são as prioridades, pensando num serviço especializado, a gente sendo referência como um centro especializado na pessoa com deficiência. Tá? Acho que é isso. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Salete, sou diretora técnica da PAI aqui de Bauru. A primeira coisa que eu queria dizer é que nós estamos já discutindo essas questões há tanto tempo. Acho que a PAI a Sorrir, nós estamos discutindo desde lá, quando esses alunos ficavam só na PAI, estudando, e foram para o ensino comum. E, assim, rapidamente eu queria dizer que eu vejo um progresso muito grande nas discussões. Embora ainda a gente não tenha conseguido chegar naquilo que, de fato, nós queremos, que são as crianças acessando a escola, acessando o aprendizado, mas eu acho que a gente caminhou bastante. Essas últimas reuniões que tivemos, eu acho que foi possível clarear para todo mundo. Hoje a gente vê a defensoria, acho muito bacana, porque assim, nós estamos falando, sim, da saúde, mas nós estamos falando de crianças que precisam do atendimento de saúde com interface com a educação. Na sua maioria, porque as crianças que precisam de saúde, que são os casos das crianças com deficiência, elas têm o atendimento via SER. A discussão aqui é necessariamente aquelas crianças que precisam, sim, de profissionais de saúde, mas na interface com a educação. Então, quando a gente escuta a defensoria dizendo, puxa, nós vamos especificar, nós vamos, na verdade, olhar para cada caso e tentar... Eu acho que é por aí, porque a PAI também, como a Sorrir, oferece o atendimento a pessoas com deficiência via rede SER, porque essas pessoas não é só uma questão escolar, é uma questão de vida, é isso que precisa deixar claro. Então, a gente acompanha a funcionalidade na vida de maneira geral, mas na vida de uma criança, a escola sempre é um ponto importante. Então, as pessoas com deficiência tem sido atendida. O público que a gente discute aqui com grande necessidade são as interfaces da saúde e educação. E por isso eu penso que a saída muito importante é especificar a demanda, é a gente entender. Achei importante essa questão de rediscutir essa fila, quem são essas crianças, do que elas precisam. Porque algumas, de verdade, doutor Carlota, algumas precisam só de fone especificamente, só de psicologia especificamente, e isso não é uma elegibilidade SER. Então, a gente precisa especificar, a gente precisa conhecer, eu já dizia isso, numa reunião que nós tivemos lá com o Dr. Lucas, a gente precisa conhecer a necessidade dessas crianças e, de novo, quero repetir, e está na interface saúde e educação. Então, não tem como a gente caminhar, imagino eu, mais até, se não tiver discussões nessas duas áreas. Acho que, de maneira geral, é isso. Queria dizer que caminhamos, penso eu, das nossas últimas reuniões, mas que ainda a discussão é nessa interface, que aí é onde a gente precisa caminhar. Tá bom? Obrigada. Nelson Fio. Nelson Fio, Movimento Popular. Só vou fazer um protesto aqui contra o Estado por não ter mandado representante da saúde e da educação. Eu acho que é um desrespeito a nós, moradores de Bauru. Registrado. Pode. Eu gostaria de fazer um adendo à fala da Salete. Eu já estou convencido que o que a gente vai precisar fazer em algum momento aqui em Bauru é um censo, para descobrir aonde estão essas pessoas, quem elas são, quem são as pessoas com deficiência, aonde elas estão e o que elas precisam. Então, precisa urgentemente unir quem é direito, no caso, os gestores públicos, com faculdade, OAS, enfim, para fazer um censo, porque só assim, com o censo, mapear Bauru, aí sim a gente vai começar a fazer uma política pública voltada a essas pessoas. Porque sem o censo,
Eu acredito que a gente vai apenas fazer algo pontual, mas não abrangindo o município como um todo. Casimiro, fica à vontade. Eu queria tirar uma dúvida, aproveitar que a PAI e a Sorriso estão aqui, e essa questão do convênio municipal, né? Então, a criança, o adolescente ali, a criança está no convênio municipal, aí ele sai da escola municipal. Por exemplo, uma escola que vai até o 5º ano, ele sai da escola municipal. Ele vai para o 6º ano na escola estadual. Ele tem a deficiência, ele continua sendo atendido pela Rede Ser? É isso? É isso? Se ele tiver uma deficiência, ele continua sendo atendido pela Rede Ser. É isso? Tá. Aquele aluno que está no 1º ano na escola estadual, que não tem direito ao convênio municipal, ele vai ter a mesma necessidade que o que estava na municipal, mas ele vai pela UBS. É isso? Ele vai na UBS, vai pedir para ser feita uma avaliação, está correto? No posto, vai pedir para ser feita uma avaliação para entrar na Rede Ser, que já está cheia daqueles mesmo alunos que saíram da municipal e que foram para a estadual. Em tese, é isso? Essa é a minha dúvida, porque eu estou pensando assim, ó. Não, vem aqui falar, porque eu estou pensando assim, o aluno estava na municipal, saiu, foi para a estadual, ele é atendido pela Rede Ser. O aluno que não estava na municipal, ele estava na estadual. Ele vai para a UBS, só para entender, né? Ele vai para a UBS, vai ser avaliado para ele entrar na mesma Rede Ser, da quais aqueles alunos que saíram da municipal vão ser atendidos pela Rede Ser. Então, me parece que a Rede Ser, ela está sendo sobrecarregada, não é? Ela está sendo sobrecarregada e os alunos que estão no Estado, no 1º ano do Estado, ele tem muita dificuldade de acesso à Rede Ser. Até mesmo, deve ter, né, doutor Carlotto, eu não imagino, uma quantidade de vagas na Rede Ser. Aí, isso eu queria entender melhor, que aí não sei se é vocês que, né? Vocês puderem ajudar a gente aí. Tá. Então, eu vou explicar como que é o fluxo, aí a Salete vai me complementando. Toda vez que a gente vai mexer com o convênio, a gente pede autorização, seja para a Secretaria Municipal da Educação, seja para a Rede Ser. Então, quando eu tenho um aluno que deixou de pertencer à rede municipal e ela deixou de ter o convênio da SME, nós solicitamos para quem gerencia, né? No caso, geralmente é a Janete, nós encaminhamos autorização para ela para incluir essa criança. Então, todos os casos, nós pedimos autorização para quem gerencia essas vagas, se nós podemos colocar essa criança na Rede Ser. E como ela tem deficiência, automaticamente ela é autorizada. Por quê? Porque a demanda maior, né, da Rede Ser que quer entrar não é de pessoa com deficiência. No entanto, que sobram vagas para a Rede Ser. Não são preenchidas, porque as pessoas com deficiência, todas estão sendo atendidas. Então, a Salete vai poder falar melhor que eu também. Então, assim, sobram vagas de pessoas com deficiência. A dificuldade é as crianças que não têm deficiência, não têm para onde encaminhar. Por quê? Porque a prioridade da Rede Ser não é essas crianças, a prioridade são pessoas com deficiência. Tá? Então, é isso que acontece. Aí, se a Salete quiser me... Então, na verdade, eu acho que a gente precisa... Acho que é mania, além de psicóloga, eu sou professora, então acho que é mania de professora querer ser didática, né? Acho que a gente precisa voltar um pouco antes, na diferenciação de um convênio e de outro. Né? Porque quando a gente fala aluno no SER, aluno no convênio da prefeitura, da Secretaria de Educação, tal. O SER, Casimiro, ele é para pessoa com deficiência. Ponto. Não importa se ele é criança, não importa se ele é jovem, não importa se ele é adulto, não importa se ele é idoso. Tá? O SER tem uma elegibilidade própria.
Tá? Então, o SER atende criança com deficiência em fase escolar? Sim, todas. Né? Nós não temos notícia de criança, né? Pelo menos na PAI e na Sorri não tem lista de espera, mas mesmo a Janete, que é a regulação de vaga hoje, coitada, né? Ela não está aqui, não vamos falar do nome, vamos falar da central. A central de regulação, a gente tem funcionado muito bem. Então, veja, o que nós precisamos entender primeiro, o SER, ele não é para a escola. O SER é para a pessoa com deficiência. E aí, obviamente, que o aluno, aquela criança que tem deficiência, ele está no SER e as necessidades também da escola são atendidas, não unicamente, porque nós sabemos que a pessoa com deficiência, ela tem necessidades em todas as áreas da vida dela, ou na maioria das áreas da vida dela. Então, nós estamos falando que o SER atende essa pessoa, não importa a idade, naquilo que ela precisa. No caso de criança, por que a gente fala, o SER atende criança com deficiência? Por quê? O SER não vai na escola, o SER não tem um trabalho com a escola, necessariamente, diretamente. O SER tem um trabalho com a vida, e a vida de uma criança perpassa muito pela escola. Ok, tá? Isso é o SER. Nós estamos falando também aqui de uma outra parceria com a Secretaria da Educação, que é da educação. Né? Então, nós estamos, de novo, volto a falar, é uma discussão da saúde. Então, o que essa parceria nos permite? Tá? Ela nos permite que a saúde, nós estamos entendendo então que a PAI, né? Também imagino que a Sorri, a gente às vezes usa a PAI, né? Sorri, porque o formato, embora tenha as suas especificidades, o formato é diferente. Tá? Essa parceria com a educação, nós entendemos que nós, a instituição, entramos com a equipe de saúde, né? E até também no caso da PAI, que trabalha na área da educação, diretamente também da educação, a serviço da educação. Então, a gente faz esse diálogo, busca, também, claro, temos todos os desafios que são cotidianos que nós conhecemos, mas nós buscamos esse diálogo o tempo todo. Então, nós estamos falando de convênio diferente. Então, não dá para dizer assim, SER, nós estamos falando de convênio diferente. É que ocorre que o SER, é claro que ele vai atender a criança com deficiência, é claro que a escola faz parte dessa vida. Aliás, o que é a vida de uma criança? A escola, ela preenche um espaço muito grande, então é claro que vai acessar. Mas não é o objetivo primeiro, é também o objetivo. Nessa parceria, o objetivo é dialogar sobre a interface saúde-educação. Então, a diferença está nisso. Não tem, gente, não tem assim, a discussão está nisso. Então, volto a dizer o que eu disse anteriormente. Né? Então, hoje, até para você entender de fluxo, uma criança que tem deficiência, Casimiro, ela é já antes, vamos pensar aquela criança que tem uma deficiência de base, nasce já com uma condição de síndrome de Down, que tem uma deficiência intelectual associada, ou uma criança que tem uma encefalopatia crônica não progressiva, que já nasce, né, que tem aí associado, nem sempre, mas algumas delas, muitas delas têm uma deficiência intelectual associada, ela já é atendida na sua necessidade desde meses. Né? Isso não é assim. Então, e aí, claro, ela vai passar pelo período de aquisição das habilidades básicas motora, de linguagem, ela já está atendida. Agora, é claro, se tiver alguém perdidinho aí, nós precisamos catar e encaminhar, mas ela é atendida na sua necessidade. Quando essa criança com deficiência já diagnosticada chega na fase escolar, ela continua sendo atendida na sua especificidade, na sua necessidade ali da... Agora, o problema tem sido, de novo, aí eu volto a falar da Patrícia, o problema tem sido as crianças que a gente ainda não conseguiu política, né, que dê conta do atendimento, que são essas que não têm deficiência. Eu queria dizer até aqui, né, vou abrir um parênteses e pedir até licença para dizer que essa situação, no meu ponto de vista, ela está tão grave, vereadora, a ponto de família falar assim, meu filho não tem deficiência? Verdade? Está a ponto de algumas famílias quererem que o filho tem deficiência, não tem, mas quererem que o filho tenha deficiência para poder ter um acesso. Jura que não tem, mas não tem mesmo? Quer dizer, então veja, então nós estamos, para mim isso, não sei, né, o que os senhores e as senhoras imaginam, mas para mim isso é sério, né? Então a gente precisa. E de novo, desculpem a repetição, mas quando eu penso que é uma coisa importante, eu repito mesmo. É uma discussão com a educação. E aí também imagino que, né, todos nós queríamos que a educação
de Bauru, né, tivesse aqui, porque daí a gente tem uma educação hoje dividida, né? A gente tem uma porcentagem com o município e o estado que é a proposta aí de discussão mesmo, tá? Então não sei se, né, se conseguir responder. Bom dia a todos e a todas. Já peço desculpa pela voz, estou gripadinha. Mas eu tenho duas perguntas. A primeira é, quando termina esse convênio, né, com o município, quanto tempo essa criança é inserida na Rede Ser? Qual o período, né, que ela fica sem esse atendimento, porque quebrou o vínculo com o convênio, né, municipal? E o que nós percebemos quanto ao atendimento, que é a segunda pergunta, da criança que não tem deficiência, que é encaminhada para a UBS? O tempo de espera para ela ser inserida em algum atendimento faz com que essa criança regrida. Então, de certa forma, ela fica aí com direito à saúde violado, e uma coisa que era para estar caminhando para ela ter mais autonomia, estar melhor, volta-se. Eu não posso dizer estaca zero, porque não tenho, né, a qualificação técnica, mas posso dizer que os pais reclamam que a criança regride bastante. Então, se alguém tem conhecimento, nós temos notícia de pais que demora mais de 1 ano. Eu queria saber se isso é verdade, que quando vai para a UBS, se é essa demora mesmo. Eu não sei, eu acho que as entidades podiam responder, a Sorri, a PAI. Essa inclusão da criança que está no convênio da prefeitura, sai do convênio da prefeitura, essa inclusão na Rede Ser, ela acontece automaticamente ou tem um procedimento? Só formaliza o pedido de autorização. Vou falar o fluxo da Sorri, tá? Então, nós formalizamos, né, o pedido. Então, quando nós, então, assim, a Sorri tem a preocupação de sempre atualizar o cadastro escolar, justamente para manter os dados da criança, até porque a gente faz visita escolar, tudo isso. Então, quando, né, porque a família tenta, a família que muda, ela não quer perder o convênio. Muitas delas até escondem essas informações de nós, e aí nós descobrimos. Porque a gente vai fazer visita e a escola informa, ela não está mais nessa escola. E aí nós descobrimos. Mas, voltando à pergunta, então, assim, sempre é formalizado. Então, a partir do momento que nós alteramos lá, te retiramos do convênio, então, nós mandamos, né, para o gestor do SER para pedir autorização. E aí, isso não mexe com a vida da criança. A criança fica sem convênio na Sorri, aguardando. Então, a Sorri mantém essa criança sem convênio, custeando por meio de doações, campanhas. Então, ela é mantida sem convênio até a autorização. A partir do momento que nós temos a autorização, aí sim nós incluímos ela no convênio. Tá? Esse relato de que a criança deixou de ser atendida por um período grande de tempo, como foi colocado, em função de uma alteração de um convênio para outro? Eu acho que é quando ela é desligada, é isso que eu entendi? Quando ela é desligada. Então, quando ela é desligada, o que acontece? Posso só explicar? Então, assim, vamos na prática. Então, veio uma criança, ela mudou de uma escola do município para o estado. Nós chamamos, primeiro nós fizemos uma reunião com a equipe toda e perguntamos para a equipe, para as áreas, inclusive para a área médica. Quanto tempo ainda essa criança precisa de reabilitação? Ela vai precisar, de acordo com a última reavaliação, ela vai precisar de uns 2 meses. O que a Sorri faz? Falta pouco. Vamos mantê-la até concluir o caso. Então, nós mantemos sem convênio e até ela já atingir a conclusão. Então, a família é comunicada, é chamada até mesmo para falar assim, olha, não falta, você precisa aderir ao tratamento, porque ele está em fase de conclusão, para a gente poder realmente concluir. Vamos pensar que é um caso assim, a perder de vista. Né? É um caso que iniciou agora, né? A família mudou de bairro, ou mudou por algum motivo de escola, foi transferida. Então, o tratamento é longo prazo. Então, a instituição não consegue absorver um tratamento de longo prazo sem convênio. Então, nós chamamos a família, comunicamos o desligamento, entregamos um relatório. Se a criança faz uso de medicamento, a Sorri oferece uma receita em anexo por 3 meses. A família ainda tem condição de procurar
esse encaminhamento por 3 meses. Então, assim, porque nós temos crianças que fazem uso de medicação. Então, e aí a gente orienta a família. O que a Graziele está falando é com relação a esses casos, que nós não tem convênio, nós precisamos, infelizmente, desligar, e eles ficam aguardando a rede para retomar os atendimentos. Então, aí há prejuízo com relação ao desempenho da criança. Então, seria nesses casos. É isso que eu entendi, né? Você tem noção de tempo? Se é isso mesmo? Eu não tenho, porque assim, a partir do momento que nós desligamos, nós não acompanhamos mais esse caso, né? Então, nós orientamos, tiramos dúvidas da família. Quando precisa de algum laudo extra, a família entra em contato, nós disponibilizamos também, mas a gente não tem acesso quanto tempo demora. Eu sei, assim, pensando na área de psicologia, talvez seja mais fácil, por conta que nós temos mais universidades, pode ser, né? Mas pensando em terapia ocupacional, fono, só tem uma universidade, então seria mais difícil. Então, aí a família tem que buscar em vários locais, então, um atendimento que ela tinha com todos. Então, eu não sei como funciona esse fluxo, entendeu? Mas o relatório que vai para a família vai especificando o que ela fazia na Sorri, o que ela tem, o que ela precisa e o que ela fazia para que o profissional possa pegar e dar continuidade no tratamento dessa criança. Tá. Eu gostaria de levantar essa questão até para nós pensarmos juntos, porque essa criança que é desligada e que tem essa regressão toda por conta da demora do atendimento, nós não temos esse parâmetro de quanto tempo, né, essa criança vai ficar dessa maneira, o que ocasiona para essas crianças. E o que eu penso também é uma alternativa que nós temos, no caso da psicologia, quando encaminhamos para as faculdades. Mas, para a criança, é o relato que nós temos de psicólogos que atendem na rede. É complicado esse encaminhamento, por conta que ela precisa criar um vínculo e tudo mais. E, no caso das universidades, parece-me que a cada 6 meses troca o profissional, né? Então, assim, isso também atrapalha o andamento do atendimento da criança e tudo mais, porque até ela criar um vínculo e tudo mais, e se sentir à vontade com aquele profissional, dá 6 meses, tem as férias, depois, né? Eu concordo, foi o que eu falei. Troca o profissional e complica esse atendimento. Então, assim, eu acredito que é caso para a gente pensar e trazer mais discussões e ver o que pode ser feito. Está tão engajadinho esses que têm deficiência e vão continuar sendo atendidos, e os que não têm, mas precisam de outros atendimentos. Como que fica? Prejuízos de eventual desligamento. Irá ocorrer uma regressão. Só esse tipo de coisa, porque na hora da judicialização, como a gente não é técnico, sim, nesse aspecto, a gente precisa explicar para o juiz, olha, se a criança ficar um período longo sem esse atendimento, ela terá prejuízo na escola, na vida social, etc. O relatório de vocês é excelente, realmente eu já tive acesso. Se puder só acrescentar esse aspecto para ficar mais mastigado para a gente. Tá bom. Obrigada. Bom dia a todos. Eu também sou lá do Conselho Tutelar e, assim, a gente queria deixar também a importância de quanto o relatório, quando vem da Sorri ou quando vem da APAE, para nós também do Conselho Tutelar, principalmente quando vier essa questão, o porquê que a criança foi desligada, informando para a gente qual que é essa outra necessidade, de que ela não se enquadra no ser, para a gente também ficar atento, porque é que nem a doutora falou, nós também não somos, né, entendedores do que está lá, e a gente não vai saber. Para nós, a mãe fala que realmente foi desligada e a gente pergunta para ela, mas por que foi desligada? Às vezes foi por falta, às vezes é por conta disso que vocês acabaram falando para nós, que ela não é mais, ela não faz parte do ser, ela precisa dessas outras demandas, mas no relatório não vem informando para nós que tipo de área que ela tem que ser atendida. E aí é o que É o que a Salete falou. A gente também, no Conselho, verifica que hoje está uma situação que
Tá ruim realmente. Por quê? Porque tá uma situação tão complicada que o pai pergunta para nós: o meu filho não é deficiente realmente? Porque ele quer que tenha uma deficiência. Ele quer que a criança tenha uma deficiência para ela ser atendida. Por quê? Porque quando ela está na Sorri, quando ela está na APAE, é tudo lindo, porque ela recebe, ela tem o amparo, não é? De vocês. E depois, quando ela é desligada, ela não tem os pés no chão. Por quê? Porque ela perde tudo. Ela perde o vale transporte, ela perde, às vezes, uma coisa que vocês estão falando, que é algum tipo de ajuda. Ela não tem nada. Então, ela quer implorar que o filho tenha realmente uma deficiência, para ela ter direito a alguma coisa. E isso para nós é muito dolorido. Por quê? Porque a gente atende mães que vão lá implorando pelo atendimento do filho. O filho, hoje em dia, é o que a gente pede, essa atenção especial da educação. Porque nós, do Conselho Tutelar, nós verificamos isso, que a criança hoje, com déficit de atenção, que não sabe como lidar com essa criança ali dentro da sala de aula, porque antigamente a gente fala que às vezes tem profissionais que acham que a criança é aquela que senta, presta atenção, é aquela que fica quietinha, e hoje a gente percebe que nós não temos profissionais com um olhar diferenciado para essa criança, que às vezes somente tem déficit de atenção. Hoje vem muita reclamação que não quer ficar com a criança na escola, porque ela não para sentado. Gente, o meu filho também não para sentado. Não é? Isso é normal. É normal da criança levantar e sair a qualquer momento. Mas aí os pais chegam lá e falam assim: não, mas a professora falou que ele tem problema. Se ele tem problema, ele tem que ser atendido. E para nós isso é complicado. Então, eu penso que como que ele chama? O Carlos Eduardo falou, a questão do censo é muito importante. A gente precisa, Bauru é grande, nós precisamos ter quantificar realmente e aonde está a demanda para a gente atender, porque a gente entende, secretária, a questão de quando a família vai se mudar, que ela vai para aquele bairro e que a escola não consegue comportar mais um. Nós entendemos. Então, por isso que a gente tem que ter, sim, um censo, a gente tem que saber quantificar aonde estão essas crianças, aonde estão essas famílias. Se ela vier para um outro bairro, nesse bairro vai ter uma demanda que vai poder estar aceitando essa criança e lidando com tudo isso. Para nós é importante. Então, assim, eu penso que daqui para frente, para a gente pensar na situação, é lindo essas crianças deficientes que são atendidas pelo SER, mas e essa outra demanda? Essa outra demanda também a gente precisa de atenção. Isabel, fica à vontade. Posso ficar aqui? Pode. Tá, obrigada. Existem algumas colocações que você fez, como que você chama mesmo? Kelly. Que a Kelly fez, que me chamaram a atenção. Uma delas faz referência à banalização que eu, enquanto professora de longa data, e tenho professoras aqui também de longa data, a banalização que nós temos observado nas escolas, ou por parte dos pais desses alunos nas escolas, de que tudo virou hiperatividade. Vamos estabelecer um limite entre a hiperatividade e a falta de educação. Falta de educação é uma coisa, hiperatividade é outra coisa. Hiperatividade é diagnosticada por médico, tá? E a hiperatividade tem muitas formas de você lidar com ela, seja não necessariamente através
da via medicamentosa, mas sim com a interação de outros profissionais. Mas as famílias também precisam cumprir com a sua parte de educar os seus filhos, saber que o limite existe e que o não foi feito também para ser ouvido. Então, é uma situação, quando você coloca que a criança se mexe, está na índole da criança, ela nasceu para isso. Mas ela também nasceu para ser educada pelos seus responsáveis de dizer assim, agora não. Neste momento, neste local, o comportamento desejado não é este, o comportamento social esperado, porque quer queira, quer não, nós vivemos em sociedade e nós temos que saber dizer, aqui sim, aqui não. Então, essa é uma questão da banalização, e essa é uma terminologia que eu estou utilizando, de hiperativos dentro das escolas. Eu acredito, sim, que as escolas têm muitos alunos que pouco recebem a colocação do limite através daqueles que deveriam educá-la. E uma outra situação que você colocou, em relação ao censo, que eu concordo com o Carlos, já foi, inclusive, um pedido para a Secretaria da Educação da realização do censo, que nós encaminhamos para a SEBS, porque é a SEBS que tem profissional que pode fazer isso. A Secretaria da Educação não tem esse profissional para fazer censo nos municípios. Então, nós recebemos essa solicitação, encaminhamos para a SEBS, porque a SEBS já fez esse tipo de atividade anos atrás. Então, se eles fizeram, é porque eles já tiveram uma estrutura própria para fazer isso, então, no sentido de que talvez eles consigam ainda executar essa tarefa, eles podem fazer esse censo, que é realmente importante. Mas, independente de ter o censo ou não, eu acredito que uma família, independente do bairro para onde ela se locomova, e se ela vai perder ou não os convênios, não é pela mudança de bairro, é pela mudança de nível ou de escola que ela faz. Todos os bairros de Bauru têm escolas que estão capacitadas para recebê-las, sejam do município, sejam do estado. O que nós percebemos em algumas vezes, é uma recusa de algumas escolas, já na porta de entrada, assim, não tenho como te receber, procure o vizinho. E isso é o que a gente percebe. Então, todos os bairros de Bauru têm escolas que estão prontas para receber os seus alunos. Então, independentemente de eu ter o censo, que eu acho que é uma ação que é necessária realmente, ou não, os bairros têm escolas que podem receber os alunos. É uma questão também de a comunidade, o poder público, cobrar da escola que está dando a negativa do porquê você não está dando o atendimento, que é direito inalienável da criança, do jovem, de ter acesso à educação. Posso só complementar para não perder o... Só rapidinho? Só para falar que, quando esses casos que são desligados por conta do convênio, todos os relatórios, vai lá, o motivo que ele foi desligado, por falta de elegibilidade, sem deficiência e não pertence mais ao município, à rede municipal de ensino. Então, todos vão. Então, é a última linha, a gente coloca o motivo que ele foi desligado. Então, todos, sempre quando é por conta de convênio, vai por esse motivo. Vai para o conselho? Esse? Eu não lembro de ter recebido. Não, não vai. Esse eu não lembro de ter recebido. Não, esse tipo de relatório a gente entrega para os pais, a não ser... Então, assim, o que vai para o conselho? Os casos de que a gente combinou lá, os critérios, né? Daí é outro... Esse caso não vai para o conselho, não vai, porque a gente entrega para a mãe, em mãos, e aí a mãe que vai fazer todos os trâmites. A gente não encaminha para o conselho. Encaminha para quem? Sem ser a mãe? Não, só dá para a mãe. Só a mãe? Só para a mãe. Pode sim. Mas eu vou perder só no microfone.
Sim, nós orientamos a mãe que ela vai ter que procurar uma unidade básica de saúde, e isso, a gente orienta a mãe com relação a isso. Então, nós damos a devolutiva, entregamos em mãos e falamos para a mãe, você precisa procurar uma unidade básica de saúde que vai fazer os encaminhamentos, se ele faz acompanhamento com o neurologista, né? No caso, pensando em crianças com TDAH, né? Ele vai precisar de um acompanhamento. Então, nós orientamos a mãe com relação a isso. E aí vai inclusive, a contrarreferência, vai o encaminhamento médico, de médico para médico, que ele precisa de acompanhamento com um neurologista infantil. Tá? Inclusive, a minha pergunta para a Defensoria e para o Conselho é nessa linha aí. Enquanto esse trâmite está sendo feito, a criança ela fica fora da escola? Essa é uma pergunta. A outra pergunta, no caso dos pais judicializar isso daí, a Defensoria vai pedir para ser incluída essa criança na escola do município ou do Estado? Então, inicialmente, a criança não fica sem a educação, ela pode ficar sem o tratamento, entende? Ela é transferida, por exemplo, quando é desligada da escola, quando é desligada do convênio da Sorri, porque é encaminhada para uma escola estadual. Ela continua estudando, ela pode ficar sem o tratamento de terapeuta ocupacional, psicólogo, esses tratamentos, tá? O direito à educação não é violado, ok? Como eu falei antes, os pais procuravam a defensoria, continuam procurando, para tentar manter a criança ou adolescente na escola municipal, porque existe, como foi dito, o convênio com a Secretaria Municipal de Educação, com a Sorri. Tá? Agora, eles sempre pedem escolas superlotadas, então a gente mudou de estratégia e atualmente eu estou pedindo o tratamento médico, certo? Médico, na verdade, não. Médico ou com terapeuta ocupacional, psicólogo, tratamento especializado. Tá? Então, é isso que eu peço auxílio. Eu preciso que os pais já cheguem na defensoria com esse desligamento da Sorri, com o encaminhamento da UBS, para que conste, que a gente perceba que existe um período, um lapso temporal muito grande e que a criança está sendo prejudicada por isso, está sendo um passível de entendimento. Então, sempre que for na defensoria, eu não vou mais pedir escola municipal, tá? Porque, na verdade, a gente oficia a escola, vê se tem vaga. Se não tiver vaga, eu não posso pedir a matrícula naquela escola sem vaga municipal. Certo? Porque prejudica as outras crianças e adolescentes. Então, a gente vai instruir com documentos para pleitear o tratamento necessário e não mais a vaga na escola municipal, certo? Que é o que está sendo discutido aqui hoje, mas como não tem nenhum representante no âmbito estadual, certo? Deu para entender, mais ou menos? Doutora, mas o que chegou ao nosso conhecimento, que não é tão simples assim, porque os pais saindo da rede municipal, eles vão até estadual e primeiro que não tem esse acolhimento logo na secretaria, falando assim, ó, não temos condições de atender o seu filho aqui, porque não temos cuidador, não temos isso, não temos aquilo. Ok, uma vez que esse pai tem o mínimo de conhecimento e fala assim, não, eu sei que tem, sim. Aí ele fala, tá bom, então tem, vai judicializar. Judicializando, eles têm até 40 dias para colocar alguém para auxiliar esse aluno. Então, no mínimo, ele vai ficar 40 dias fora da escola. Não. Sim, mas o pai não vai levar. O pai, com certeza, não vai ter esse... Ele não vai confiar em deixar o aluno lá sozinho. Isabel, você pode nos auxiliar na ausência do Estado? Você pode nos auxiliar? Porque acho que seria importante. Em tese, como disse bem a doutora, a criança não fica fora da escola. É violação de direitos da criança. O Estado, quando é judicializado, eu acredito que tenha duas situações diferenciadas aí. Quando a criança é colocada dentro da escola, quer municipal, quer estadual, a escola municipal já tem um cuidador por unidade escolar e não por aluno. No Estado, por força de uma ação judicial que ocorreu, ganhou-se o direito de ter um cuidador por aluno. O que eu penso que deveria acontecer, e não posso garantir que aconteça, porque é um âmbito de escola estadual, que este aluno, tendo a matrícula indicada para aquela determinada escola,
Se já existia aluno lá que tem algum tipo de deficiência, já existe lá dentro o cuidador. Então, eu acredito que esta escola poderia, enquanto espera esses 40 dias até chegar o próximo, ter esta índole de acolhimento e que este cuidador que já cuida de um ajude no cuidador ou nos cuidados com outro aluno, desde que não requeira aquele cuidado mais intensivo. Às vezes é uma deficiência mais leve que é possível que o cuidador se divida entre um e outro, até que chegue este outro específico para este aluno, no sentido de que tem um regramento aí de obrigações judiciais a serem cumpridas e legais para demandar a contratação deste novo profissional. Mas, por certo, o que não deveria ocorrer é a escola, qualquer que seja ela, virar para o pai e falar assim, olha, o senhor volta só daqui a 40 dias quando o cuidador chegar. No meu entendimento, se um pai ouvir isso, ele deveria pedir isso por escrito e voltar lá na defensoria. Olha, a escola vai me dar a vaga, mas mandou eu voltar só daqui 40 dias, quando vai chegar o cuidador. O munícipe, o cidadão, tem esse direito. Só que se ele não fizer isso por escrito, fica a palavra de um contra a palavra do outro. E aí fica difícil de alguém se posicionar, levando em conta somente oitivas, né? É uma posição que, enquanto município, eu penso que poderia adotar, mas eu não posso ingerir sobre as escolas estaduais. Posso só fazer uma complementação para o Carlos Eduardo, nesse sentido? É que, assim, a gente precisa entender a figura do cuidador dentro da escola, né? O cuidador, ele vai cuidar da higiene, da alimentação e da locomoção. Ele não é um professor auxiliar, né? Ele não é um professor que está ali no sentido de ensinar. Então, a figura do cuidador precisa ser uma para cada criança? Não necessariamente, né? Tanto é que no município que as escolas são as preferidas pelos pais, não tem a figura de um cuidador por criança, mas tem professor auxiliar, tem uma série de outras coisas que favorecem o aprendizado da criança. E dentro da escola, o que a gente tem que centrar é nessa questão. Os outros cuidados, que são esses que a gente está falando, principalmente do psicólogo, do TO, do fono, né, que são necessários para o aprendizado da criança, mas não estão dentro da escola, que a gente pode até refletir num outro momento sobre isso, né? São profissionais que aqui a gente coloca, que são necessários e que a lacuna, na verdade, ela está exatamente nisso. A criança, ela vai estar dentro da escola, não estamos nem questionando isso, ela vai estar na escola. A lacuna está na atenção à saúde por esses profissionais, que não são da educação, são da saúde, né? Não estão dentro da escola porque não são da educação, senão estariam, né? Aqui no município, algumas vezes, eu já tentei fazer com que tivesse na educação do município estes profissionais inseridos dentro do quadro de profissionais da educação, que isso a gente fez há quase 8 anos atrás, e não se enxerga isso. Como o Estado já colocou em reuniões, por que o Estado não faz o convênio que o município fez com a saúde? Porque o Estado não enxerga que esse convênio é da educação, esse convênio é da saúde. Então, a Secretaria Estadual de Educação, a Diretoria de Ensino, ela diz que não é possível para o Estado firmar esse convênio, porque esse convênio seria da Diretoria de Saúde e não da Diretoria de Educação. Então, o grande problema nosso, na verdade, ele está centrado nessa questão, né? O município de Bauru fez o convênio pela educação, né, Isabel? O Estado se nega a fazer esse convênio pela educação. E aí a gente questiona assim, se não pode ser feito pela educação, que então seja feito pela saúde, né? Vamos fazer o convênio pela saúde. Mas a Gisela quer falar. Um minutinho.
É uma divisão de culpas, mas de acordo com o DRS6, de acordo com informações prestadas ao Ministério Público, como o problema é de déficit de aprendizagem, as crianças e adolescentes devem ser acompanhados de profissionais da educação. Então, para eles, é o âmbito da educação que tem que fazer o convênio. Então, enquanto o âmbito da saúde diz que é da educação, a educação diz que é do âmbito da saúde. Então, o DRS6 pode, na próxima vez, esclarecer, só que eles já mencionaram isso no âmbito do inquérito civil, instaurado pelo Ministério Público, que a responsabilidade é do âmbito da educação, estadual da educação, porque é déficit de aprendizagem. Então, fica nesse impasse, né? Só isso. Fica nesse impasse. Nós vamos caminhar para as considerações finais, que nós temos que encerrar a audiência. Então, se mais alguém quiser falar, bem rapidinho, para a gente conseguir concluir no tempo previsto. Bom dia, eu cumprimento as nobres vereadoras, assim como todas as pessoas aqui. Meu nome é Ariane, eu sou do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência. Eu quero dizer que há 4 reuniões atrás, 4 meses no caso, nós tivemos essa discussão a âmbito de Estado. E o que muito a gente bate em cima é justamente essa questão, é essa unificação de educação e saúde. Isso não é uma problemática só do nosso município, porque isso daí foi levado para uma discussão no Conselho Estadual, de outros municípios também, inclusive, principalmente da Baixada, né, da Baixada Santista. Então, e assim, infelizmente, isso é uma realidade do nosso Estado, porque o ex-governador, né, o Geraldo Alckmin, em 2015, eu não sei se é do conhecimento de todos, ele postergou, através de um decreto estadual, toda a adequação das escolas estaduais para receber a pessoa com deficiência. Então, a obrigatoriedade do Estado vai ser efetiva só em 2030. Certo? Então, todo esse lado paliativo aí que existe, todo esse atendimento aí, é muito complicado, porque a gente não tem um respaldo legal para estar cobrando do Estado isso. E, infelizmente, no nosso município, não são todas as escolas estaduais que estão adaptadas. Por exemplo, a Escola Antônio Ferreira de Menezes, que é lá do Jardim Petrópolis, eu não consigo adentrar a escola porque ela não tem acessibilidade. Nós fizemos a Semana de Prevenção às Deficiências, quando eu estava no Conselho do Município, através de palestras, e uma das escolas que nós pleiteamos foi justamente essa, para a gente estar levando para os alunos a palestras de prevenção. E essa escola não contempla nem acessibilidade física. Então, tudo isso que as escolas de Estado aqui da DRE, daqui da nossa região diz, não é fato. Entendeu? Não é fato. Então, eu acho que, infelizmente, só prova a ausência deles aqui de realmente estar fugindo do assunto, né? Postergando isso mais uma vez. Agora, o que não pode acontecer é nós ficarmos nesse jogo de empurra, não é verdade? Então, assim, algum posicionamento nós vamos ter que ter em algum momento. Em relação ao censo, que foi comentado aqui pelo Carlos Eduardo e também pela secretária, realmente, eu estou na luta da pessoa com deficiência no município desde 2011, certo? Essa questão do censo é uma questão que já vem à tona há muito tempo, através até do Fábio Manfrinato, que é vereador aqui, e isso nunca se consegue sair do papel. E por quê? Porque a responsabilidade não pode ser só de uma secretaria. A responsabilidade tem que ser de todas as secretarias, porque a questão da inclusão é concernente a todas as secretarias, inclusive essa Casa de Leis. Certo? Então, eu acho assim, que se nós precisamos resolver esse problema através de uma união, unificado, certo? A gente não pode querer resolver por partes. É a mesma coisa no que é tocante à Secretaria essa problemática da saúde da pessoa com deficiência na educação. Entendeu? Então, eu acho assim, até quando nós vamos ficar assim? Até quando a gente vai ficar nesse jogo de empurra?
sabe? Assim, e o que mais me espanta é que uma audiência pública tão importante como essa é evadida, não tem. Os próprios pais, cadê os pais que deveriam estar aqui? Para colocar, porque uma coisa é nós que não vivemos a realidade de um pai de uma criança com deficiência, é nós falarmos, é as instituições se colocarem, é a realidade das instituições? Entendeu? Só que qual é a realidade da família da criança com deficiência? Até onde vai? Por que eles não estão aqui para se expressar? Por falta de conhecimento, talvez, do acontecido aqui hoje? Agora, eu acho assim, é importante a participação da sociedade, da população. Entendeu? Isso é extremamente importante, a gente se colocar. Por quê? Eu, como pessoa com deficiência, eu me coloco. Eu não, sabe, é muito assim, nós temos que cobrar quem é de direito, que, na verdade, não é nenhuma cobrança, é um direito de cada pessoa com deficiência. Sabe? Então, o que eu acho que não pode é outras crianças que, é um absurdo os pais implorarem para uma criança ter deficiência porque o problema deles seria resolvido. Isso é de cortar qualquer coração, certo? Então, isso, é o que eu tenho para dizer. Mas, assim, na questão, eu acho fundamental a questão do censo, eu acho que as nobres vereadoras deveriam até levar isso com uma seriedade, ter um olhar diferenciado, com mais atenção, para que a gente realmente consiga tirar isso do papel. Porque, quando isso sair do papel, nós vamos poder ter maiores criações de políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência, seja em qualquer área. Muito bem. Só exemplificando rapidinho a pergunta aí, e reafirmando, né, a pergunta aqui do nosso colega, a criança, no âmbito do Conselho Tutelar, realmente não fica sem a escola, o direito não é violado. E já chegou até nós caso de que o diretor fala assim para o pai ou para a mãe: não temos o cuidador para ficar, então vai ter que esperar em casa. Nós conseguimos que a diretora fizesse essa negativa por escrito e encaminhamos para a judicialização novamente e já foi regularizado. E também houve outros casos em que o diretor solicitou o apoio da família, o pai ou a mãe ficar com a criança na escola até a chegada, a contratação desse cuidador. O que eu não recomendo, porque eu acho que abre precedentes para outras coisas, né? Manter esse pai, essa mãe ou alguma pessoa da família dentro da escola até que se regularize. Mas só para exemplificar para vocês, saber como que funciona lá no âmbito do Conselho Tutelar, tá? Mais alguém quer fazer alguma consideração? Isabel, Sorria, pai? Não? Então, vou deixar a vereadora Thelma Gobi à vontade. Bom dia a todos, né? É um prazer estar com vocês. Quem me conhece sabe que, infelizmente, eu sou meia curtinha nas minhas colocações. Por favor, não me levem a mal. É o meu jeitão aí, né? Existe uma coisa que é o que nós gostaríamos que fosse daquilo que pode ser. Então, eu acho assim, todo mundo quer buscar o ideal. Mas, para buscar o ideal, você realmente, infelizmente, vai ter que ser por partes. Nós subimos uma escada, um degrau de cada vez, né? Então, eu acho assim, algumas considerações que eu gostaria de falar. Dados. Não pode ser um bando de dados, tem que ser um banco de dados. Se for um bando de dados, não dá informação. E, a partir do momento que a Secretaria de Educação ela consegue fazer a atualização. Hoje em dia, saúde, das crianças com deficiência, o próprio Dr. Paulo Carlotto disse que conseguiu depurar os números. Então, dá sim. É uma questão de você priorizar. E não precisa nenhum economista para priorizar. Precisa ter, realmente, uma estratégia. Criar uma estratégia que tenha começo, meio e fim. É o que eu entendo. Quando você fizer isso, você vai ter os dados e vai conseguir fazer uma análise real dos fatos. Ponto. Tá? Segundo, nós observamos, sim, uma deficiência de profissionais nessa linha intermediária do médico, que é fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, e não observamos uma movimentação da Secretaria de Saúde, a não ser
pelo convênio com as universidades, que realmente os estudantes passam. Se eles não passarem, eles não passam de ano e não se formam. Então, vai existir essa intersecção, porque eles têm que progredir. Se eles não progredirem, eles estão lascados. Que pai que quer que o filho não se forme? Então, não é culpa daquele profissional. Acho que precisa, sim, ter uma atuação maior, criando esses profissionais. Ah, mas nós não temos dinheiro. Não temos dinheiro faz tempo. Não temos dinheiro faz tempo em todos os setores da sociedade. Então, você tem que ter prioridade. É prioridade. Não me diga que tem 70 prioridades, você não vai cumprir nenhuma. Você vai ter que priorizar e resolver. E a intersecção entre a saúde e a educação se faz necessário, senão fica essa lacuna. Doutora, com todo respeito, eu fico contente de ver a senhora aqui, a defensora, mas a questão da judicialização também me preocupa. Todas as vezes que eu dou para um, eu tiro de alguém. Então, a gente precisa dar um jeitinho de ter o atendimento dos dois lados. Nós temos que ter o atendimento dos dois lados. E essa equação é muito difícil. É muito difícil, mas ela tem que ser resolvida. Ela tem que ser resolvida. E você vai ter que ter a prioridade, e aí você vai caminhar, senão não tem jeito. Né? Nós acabamos de discutir ali a questão de compra de vagas para crianças de 4 meses a 3 anos, né? Ou que não completem 4 anos. 3 anos, 11 meses e 29 dias. Né? Então, eu acho que a gente precisa ver isso aí direitinho. E uma coisa séria, no meu ver, precisa, sim, existir uma maneira de ter uma sucessão automática de quem sai do município para o Estado no segmento da saúde. Eu acho que aí eu vejo um ponto que a gente consegue, talvez, resolver, sentando o Estado com o município, para que haja essa transferência automática e não uma transferência de relatório da criança para os pais e deixar os pais aí buscarem. Então, eu acho assim, algumas coisas é possível aqui. Equacionar os dados, conversar de forma séria entre a saúde e a educação com relação aos profissionais intermediários e como fazer essa transferência automática. Se a gente conseguir isso, eu acho que a gente conseguiu muito. Agora, não é porque conseguiu isso que vai parar de lutar, mas nós vamos ter que começar por alguma coisa, né? Então, eu vejo isso aí. E vejo um empenho da vereadora Chiara, que é ligada à área da educação, muito grande com relação a isso aí. Por ser médica da Comissão de Saúde, ela pediu para a gente participar com ela, e a gente vai caminhar junto com vocês. Estejam certos, nós vamos caminhar junto com vocês. Mas, do mesmo jeito que vocês têm as suas limitações, infelizmente, os vereadores também têm. Porque, às vezes, falam, o vereador não quer fazer isso. Quer sim. Nós gostaríamos de viver numa cidade ideal. Uma cidade ideal e com tudo, né? Mas eu acho que a Câmara está pronta, a Comissão de Saúde está pronta, a Comissão de Educação está pronta para caminhar com vocês. Mas eu acho que a gente tem que pontuar e cada ponto ter começo, meio e fim. Senão nós vamos ficar perdidos e não vamos fazer nada. Essa é a minha opinião e respeito todos os pontos de vista. A gente lida com vidas, sabe como é que a coisa né? A vida não tem preço, mas a saúde tem custo, a educação tem custo. Nós temos que, infelizmente, fazer uma ação que você consiga dar continuidade. Não adianta fazer ação de marketing. Eu faço uma ação, dura 6 meses, depois não consigo andar com ela. Então, nós precisamos também tomar esse cuidado dela ser uma ação duradoura. Então, eu tenho certeza que nós estamos prontos para caminhar com vocês. Obrigado. Só para encerrar, eu gostaria assim, de agradecer imensamente a participação de todos aqui. Eu acho que a grandeza do tema faz com que nós tenhamos nos reunido várias vezes já, né? E mais importante, né, eu vejo assim, nas pessoas que estão presentes aqui, assumir um papel de que é nossa responsabilidade resolver essa questão. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso tem uma força muito grande nesse grupo. Né? Embora a gente não tenha contado com a participação do Estado, né? Nós sabemos que é nossa responsabilidade, né? É nossa responsabilidade trazer o Estado e resolver essa questão. Então, acho que isso é muito importante, que nós avançamos bastante nesse assunto. Acho que tem algumas situações
que virão ainda fruto dessa audiência pública, né? O Dr. Lucas ligou, inclusive, e assim, em função do compromisso que ele tinha já assumido num horário que antecedia o nosso início de audiência, ele não conseguiu estar presente, mas com certeza terá acesso à audiência. A audiência pública fica disponível no YouTube, tá? Então, no site da TV Câmara Bauru, a audiência pública vai ficar disponível lá. Então, é um material que pode ser usado, né, posteriormente a essa audiência pública, como referência, inclusive, a esse assunto que nós estamos discutindo e o caminho que nós estamos aí já enxergando a ser seguido. Tá? Então, eu agradeço imensamente, agradeço a vereadora Thelma Gobi, que tem discutido aqui internamente conosco essa questão, e nós vamos, então, encerrar essa audiência pública agora, às 12h15. Obrigada.